Muito boa tarde a todos. Também um bom dia ou uma boa noite, dependendo do horário que vocês venham aí estar assistindo esse vídeo. Hoje, pessoal, estarei trabalhando com vocês um assunto muito interessante. Primeiramente, nós começaremos falando sobre a questão, da nossa língua. O nosso idioma, o português, ele é algo que muda ao longo dos anos. Palavras que utilizamos hoje não eram utilizadas no passado. Haja vista, por exemplo, a palavra você, ou melhor dizendo, o pronome de tratamento você, que no século XIX no Brasil não era conhecido como um pronome de tratamento. Ou seja, o pronome de tratamento, que eles utilizavam na época era vós você, ou vós mercê, que eram aí as formas de se tratar, de se dirigir a uma pessoa. Sabemos que em algumas regiões do Brasil, como no Sul e também em Portugal, em Angola, usa-se o pronome tu no lugar de você. Muito bem, tendo em vista essa questão, hoje estarei também falando com vocês a respeito de algumas palavras, que o nosso idioma pegou emprestada de outros idiomas. Por exemplo, a palavra AIDS é uma palavra da língua inglesa. A palavra drone é uma palavra da língua inglesa. A palavra drone significa zangão, traduzindo para o português. E temos muito disso, palavras, que foram emprestadas, de outros idiomas e aportuguesadas. A palavra sutiã, por exemplo, ela é uma palavra que vem do francês e foi aportuguesada e hoje é utilizada no nosso idioma. Por que aportuguesada? Porque a sua escrita está sendo feita em forma portuguesa e não mais em forma francesa. Temos aí, pessoal, a palavra bacanal. A palavra bacanal, ela vem, do latim e tem a ver com um culto que era realizado ao deus Baco. Olha para vocês verem, a complexidade das coisas. E durante o Império Romano nós tínhamos lá os denominados sátiros, conforme veremos nessas imagens a seguir. Os sátiros, eles eram, uma mistura, conforme vocês viram aí nas imagens, uma mistura entre seres humanos e bodes, Eram seres folclóricos, Hoje são considerados seres folclóricos, mas eles eram uma mistura aí de uma besta, De alguém com excesso de pelos pelo corpo, tinha chifres, patas de bode, enfim. Algo que chama bastante a nossa atenção aqui, nesse conteúdo aqui que estamos trabalhando. E se eu perguntar para vocês o seguinte, vocês já pararam para imaginar qual fora a maldição que Deus jogou sobre Caim? Teria sido ela a cor de pele? Vamos trazer aqui um livro apócrifo, o qual traz uma história muito interessante. Acompanhem a seguir. O livro está, em um livro apócrifo que foi retirado da Bíblia, livro esse conhecido como Livro dos Justos. Ele é um livro, que é citado pelo escritor do livro de Reis e também por Josué, capítulo 8, na ocasião em que este venceu, os seus inimigos e o sol e a lua pararam. E aí aparece o seguinte texto escrito lá: não é isso que está escrito no livro dos justos?
que Josué orou e o sol e a lua pararam e eles puderam derrotar os seus inimigos? Olha que interessante isso daqui. Aqueles povos, pessoal, que habitavam a terra de Canaã, parte deles também tinham uma maldição, certo? Eles eram amaldiçoados por toda uma questão genética. E aquelas lendas sobre lobisomens, vampiros, fazem sentido, porque a partir do momento que você paralisa o sol e a lua, você está o quê? Esses inimigos, provavelmente, eles eram sensíveis à luz. Por conta disso, eles foram derrotados com maior facilidade. Voltando à questão aqui, que eu estava falando com vocês a respeito do livro dos justos. Ele traz uma informação importante a respeito de como Caim foi morto por Tubal-Caim. Vocês devem conhecer essa história. Caim ele foi amaldiçoado por ter matado seu irmão Abel. Muitos teólogos hoje divergem sobre o que seria de fato essa maldição. E ele recebeu um sinal, que iria distinguir ele de todos os outros seres humanos, já que ele havia sido o primeiro homicida, da história humana. E todos aqueles que o vissem iriam evitar, de matá-lo, porque o que iria acontecer? Eles receberiam essa maldição e aqueles, aquele que matasse Caim, ele receberia essa maldição 7 vezes mais. E aconteceu o seguinte, vamos ver aqui a história, capítulo 2 do livro dos justos. E Lameque era velho e avançado em anos, e seus olhos se escureceram de forma que não podia ver. E Tubal-Caim, seu filho, o estava conduzindo, e era um dia que Lameque entrou no campo de Tubal-Caim. Seu filho estava com ele. E enquanto eles estavam andando no campo, Caim, o filho de Adão, avançou sobre eles, porque Lameque era muito velho e já não podia ver muito. E Tubal-Caim, seu filho, era muito jovem. E Tubal-Caim disse a seu pai para desembainhar seu arco, e com as setas feriu Caim, que ainda estava longe. E ele matou-o, pois ele lhes surgiu parecendo ser um animal. E as setas entraram no corpo de Caim, embora ele estivesse distante deles. E ele caiu ao chão e morreu. E o Senhor pagou a Caim o mal conforme a sua maldade, que ele havia feito a seu irmão Abel, de acordo com a palavra do Senhor que ele tinha falado. E aconteceu que após Caim ter morrido, que Lameque e Tubal foram ver o animal que haviam matado, e viram, e eis que Caim, o seu avô, jazia caído morto à terra. Olha aí para vocês verem, Essa história aqui afirma, com mais detalhes, que Lameque e Tubal-Caim confundiram Caim com um animal. Para eles terem confundido com um animal, certo? Realmente a maldição dele tem a ver com isso daí, ele se parecer com um animal mesmo. É tão interessante essa história que o rei Nabucodonosor, depois que ele construiu aquela estátua de ouro e exigiu que todos a adorassem, onde aquele que não a adorasse seria morto, ele inclusive se transformou em um animal, certo? Um animal, e foi comer capim como os animais, como os bois. Cresceram as unhas. E também, o imperador Nero, quando ele ia ver as pessoas que ele matava nas arenas, as lutas entre gladiadores, ele costumava se vestir como um animal e dançar em volta daquelas vítimas, daquelas pessoas. Olhem aí, vejam aí a similaridade das coisas,
como isso é interessante. A gente vai falar agora, né? A gente vai trazer aqui agora uma outra informação muito importante a respeito das denominadas bestas. Tem um desenho infantil, né, muito famoso, chamado de A Bela e a Fera. E nós vamos ver, né, o que Hollywood está querendo trazer aí nas entrelinhas. Fique aqui e não crie problema para sua sozinha. Do jeitinho que eu gosto. Assustada. Bem assustada. Vem cá, negrinha, que você vai ter o prazer de conhecer um verdadeiro sátiro, um deus do amor. Deita ali. Tenho uma ideia como gosto de virgens. Vimos em diversos momentos, conforme veremos aqui agora, algumas pinturas, algumas obras de arte relacionadas a esses sátiros. Vejam as imagens a seguir. Vocês devem ter visto que esses sátiros sempre aparecem tocando instrumentos, né, em festas regadas com bebidas alcoólicas, dedicadas ao deus Baco, ao deus Dionísio, da mitologia romana, greco-romana. E nessas festas, né, que envolvem orgias, eles aparecem sempre com os seus órgãos reprodutores preparados para o acasalamento ou para manter relações. E tem um desenho, né, muito famoso, um filme infantil, que conta uma história muito bonita, por sinal, eu já assisti, uma história que trabalha muito com o universo lúdico, mas nós veremos aqui, né, que a indústria cinematográfica pegou alguém, né, que, né, ela fez um recorte, né, um resgate, né, a seres ligados muito à questão de orgias, né, envolvendo atividades sexuais, bebidas alcoólicas, e transformou num bonzinho, num mocinho. No desenho, como vocês sabem da história, a fera, né, ele é um homem bonzinho, ele era um príncipe, e ele foi amaldiçoado por uma bruxa malvada. E essa bruxa, né, que o amaldiçoou, ela jogou uma maldição nele, no qual ele virou, né, um monstro. E ele precisava, né, ser o quê? Receber um beijo de uma menina para poder, né, para aquele feitiço ser desfeito, né, para que ele se desfizesse. Então, pensem bem, né, quando vocês permitirem que os seus filhos assistam certos desenhos. É lógico que é um desenho bonito, lúdico, mas você, pai, você, mãe, que por um acaso segue a Bíblia, entenda uma coisa. Muitas das vezes as histórias, muitas das vezes não. Sempre que os filmes, a indústria cinematográfica traz alguém e coloca como herói e traz outro e coloca como vilão, ela está pegando coisas da própria Bíblia que estão escondidas do público em geral, coisas que são consideradas lendas, mitologias,
Então, pegando isso e transformando nos mocinhos, e pegando aqueles que eram os mocinhos e transformando nos vilões. Essa bruxa malvada, né, que amaldiçoou o príncipe, eles estão pegando uma coisa que eu nem tenho condições de falar, mas estão pegando a figura divina, transformando numa bruxa e dizendo que amaldiçoou, né, de acordo com a literatura cristã, judaico-cristã antiga e outras mitologias, pegando esse ser, né, a divindade, né, transformando ela num vilão, numa bruxa, que transformou aquele que era ruim, que foi o primeiro homicida da história, num mocinho, né, que foi amaldiçoado injustamente. Então pensem nisso, pessoal. Deus vos abençoe e obrigado pela atenção de todos.